tarde a todos, a todas. Então, o evangelho proposto para esse domingo tem apenas 3 versículos. É o capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos de 16 a 18. Mas para comentar esses 3 versículos e compreender melhor o significado, é necessário olhar ao contexto. Então, por isso, o Frei Alberto Maggi decidiu comentar mais versículos, partindo do versículo 14 até o versículo 21. Então, qual é o contexto dessa fala de Jesus? É um diálogo entre surdos. Há Jesus, que procura falar com o fariseu, que é o chefe dos judeus e que tem um nome que é todo um programa, se chama Nicodemos, que significa vencedor do povo. Ele não consegue compreender aquilo que Jesus lhe diz, tanto que Jesus, a um certo momento, parece zombar dele, quando diz, mas como tu és mestre em Israel, isto é, aquele que ensina e não sabe essas coisas? Então, a partir do versículo 14, Jesus diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus refere-se a um episódio da história de Israel, quando no deserto, diante do problema das serpentes venenosas que matavam o povo, como está escrito no livro dos Números, no capítulo 21, Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre um haste. Então, quando uma serpente mordia alguém, se essa pessoa olhasse para a serpente de bronze, permaneceria viva. Então, assim como a serpente de Moisés era um sinal de vida que libertava da morte, também a elevação do Filho do Homem é Deus que se manifesta na condição humana e será o sinal da vida que libertará da morte, porém, daquela morte definitiva. Então, aquilo que salva os seres humanos da morte é fixar o olhar nesse protótipo de ser humano, isto é, aspirar à plenitude humana que resplandece nessa figura que é levada ao alto. A referência clara é a cruz, que será o polo de atração para toda a humanidade. Então, fixar o olho nele, torná-lo o ideal da própria vida, significa ter fé, ter a fé de que o ser humano, qualquer ser humano, pode alcançar essa altura e associar-se, então, à vitória definitiva de Jesus sobre a morte, entrando para sempre na esfera divina. Então, todo aquele que der adesão ao Filho do Homem levantado na cruz terá uma vida eterna, isto é, uma vida de qualidade indestrutível, porque Jesus é aquele que possui a plenitude da vida e pode comunicá-la. Então, a função que os fariseus atribuíam à lei, ou seja, ser fonte de vida, agora é substituída pela pessoa de Jesus, o Filho do Homem elevado ao alto. Então, não é mais a observância de um código externo à pessoa, aquilo que dá a vida, mas a adesão de Jesus, que é a expressão máxima do amor do Pai. E há uma imagem que atravessa quase todas as religiões da história, que é aquela de um Deus juiz, um contador supremo, empenhado em registrar os méritos dos poucos bons e castigar os muitos maus. E essa representação de Deus está completamente ausente em Jesus. Jesus, então, não vem para confirmar a ideia de um Deus juiz, mas vem para desmenti-la radicalmente, como escreve o evangelista João no capítulo 3. Porque Deus não enviou o Filho do Homem ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Os fariseus esperavam um Messias que fosse a expressão do juízo divino, um restaurador da lei vindo para dividir o mundo entre justos e pecadores, entre puros e impuros, para constituir um Israel de santos chamado a dominar a humanidade. E Jesus afirma exatamente o contrário. Deus não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para manifestar o seu amor para toda a humanidade. E para que todo aquele que lhe der adesão, ou seja, todo aquele que confiar nele, não se perca, mas tenha a vida eterna. E aqui há um mal entendido que precisa ser esclarecido.
Os fariseus pensavam na vida eterna como um prêmio a ser recebido no futuro, depois da morte, como recompensa pelo bom comportamento mantido durante a vida. E para Jesus, porém, a vida eterna é uma condição do presente. Por quê? Porque o Deus de Jesus não ressuscita os mortos apenas no fim dos tempos, mas comunica a sua própria vida aos viventes que caminham na história já na condição de ressuscitados. E esta era, de fato, a experiência dos primeiros cristãos, que podiam afirmar, sem hesitação, que já tinham ressuscitado ainda estando vivos. Tanto que o Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Essa vida, então, é definida como eterna, não tanto pela sua duração, mas pela sua qualidade. É uma vida indestrutível, porque possui a mesma qualidade de vida de Deus. Então, Jesus se distancia da expectativa farisaica e elimina o conceito de juízo divino. Quem crê, quem lhe dá adesão, não é julgado, não é condenado. Então, a missão que Jesus recebeu não é a de condenar, mas a de oferecer a cada ser humano uma alternativa de vida, uma possibilidade de crescimento e de plena realização da existência. Porque Deus não se comporta como um juiz, mas como aquele que dá a vida. Então, se Deus não condena, de onde nasce o julgamento? É o próprio ser humano que julga a si mesmo por meio de suas próprias decisões. Então, quem escolhe a vida que Deus oferece em Jesus entra na plenitude da existência. Mas quem a rejeita e fecha as portas à luz, e realiza já agora uma escolha de morte. Então, o julgamento não é uma sentença divina que desce do alto, mas é a trágica consequência da recusa humana. Jesus define a si mesmo como o Filho, e nesse título se une a raiz humana, o Filho do Homem, e a procedência divina, o Filho unigênito de Deus. Então, Cristo, o homem que, levando ao ápice a condição humana, torna presente a plenitude divina. Então, a partir do momento do batismo, com a descida do Espírito Santo, Jesus é a meta das aspirações humanas. Todos podem ter acesso a ele e alcançar com ele a condição divina. Porém, essa condição, é importante dizer, não é alcançada por meio de esforços ascéticos, mortificações, sacrifícios, mas através da prática constante de um amor que se assemelha ao de Deus, que é o amor fiel, gratuito e incondicional. Então, apenas a prática desse amor é que faz o ser humano crescer e alcançar a plenitude da condição humano-divina. E aqui há alguns versículos que seguem o texto apresentado na liturgia, mas que são importantes porque explicam aquilo que Jesus disse. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, além de ser fonte de vida para os seres humanos, a lei era considerada também a luz dos homens, ou seja, uma norma de conduta. Com Jesus, a conduta da pessoa já não é guiada por um código externo, mas por Jesus, que é o esplendor do amor de Deus pelo ser humano. Então, o evangelista afirmou anteriormente que aquele que se recusa a dar adesão ao Filho pronuncia a própria sentença. E agora explica, aquele que age contra a vida, contra o amor, escolhe a morte. Então, a resposta dos seres humanos a Deus, que tanto amou o mundo, foi negativa, porque amaram as trevas e, diante da plenitude da vida, preferiram continuar na morte. Este é o pecado do mundo, e esta é a sentença que eles mesmos pronunciaram sobre si. Mas podemos nos perguntar como é possível rejeitar uma oferta de luz, de vida. E o evangelista vê a raiz da recusa nas obras más. Enquanto as obras realizadas por Jesus são todas orientadas para comunicar e restituir vida, os opressores, aqueles que pretendem dominar as pessoas, não podem aceitar uma mensagem que os levaria a servir, a se fazer servos dos outros. Então, são refratários, são hostis. E Jesus agora explica, todo aquele que pratica o mal odeia a luz
não vem para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. E, então, o encontro com o Senhor é um encontro com um Deus que é luz e que vem ao nosso encontro. E quem é luz? Ser luz significa ser uma pessoa generosa. Se usa também na linguagem cotidiana, quando uma pessoa é boa, generosa, o que dizemos? Ela é esplêndida, uma pessoa esplêndida. Então, a luz de Deus que acolhemos não absorve as nossas forças, mas funde-se em nós, dilata a nossa existência e nos torna indestrutíveis. Mas para quem vive nas trevas, o ódio à luz, afirma Jesus, nasce do medo de ser desmascarado. Então, não é a doutrina que nos afasta de Deus, mas a conduta. Então, por isso, Deus não oferece doutrinas, mas plenitude de vida. Então, a realidade de Deus, que a linguagem teológica chama de Trindade, né? Nesse domingo festejamos a Santíssima Trindade, significa compreender que dar adesão a Jesus equivale a acreditar nas possibilidades das pessoas, vendo esse horizonte imenso que o amor de Deus abre para o gênero humano. Então, significa aspirar à plenitude que aparece em Jesus e que se tornou possível por meio dele, que é modelo e protótipo de todo filho de Deus. Então, portanto, quem confia nele não vai ao encontro de nenhum tipo de julgamento, mas já está dentro da vida definitiva. Então, desejo a todos, a todas, uma boa acolhida dessa mensagem de Jesus, um bom domingo e até semana que vem.